Que a graça do nosso Mestre esteja sempre em nossos corações. O tema do Evangelho será Tentação e Remédio, que vem do capítulo 3 do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, e também tem relação com a questão 712 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários pelo Espírito Mirames. No capítulo 3 do livro Religião dos Espíritos, o título é Tentação e Remédio. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim o problema da tentação. Antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se enovelam os pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixamos à distância da esfera física, motivo porque, muitas vezes, os debuxos mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, em que se aprisionam sentimentos, que passam muitas vezes ao domínio da obsessão manifesta. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda a inquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto, ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Pelo que entendemos no texto, a tentação é o desejo de reviver aquilo que nos dá prazer, aquilo que já vivenciamos em vidas anteriores. Quando nós reencarnamos, nós trazemos reminiscências daquilo, do modo de ser, do nosso modus operandi, de como nós procedimos na vida passada. E o objetivo de nossa existência atual é nos aprimorar e retificar nossos impulsos inferiores e transformá-los em virtudes, em algo melhor. Então, esses impulsos surgem do nada, repentinamente. Quando menos esperamos, já estamos fazendo aquilo que nós éramos acostumados a fazer em vidas anteriores. Vamos dar como exemplo, por exemplo, a tentação de reclamar. Nós temos muitas vezes aquele impulso de reclamar, de só ver o lado negativo das coisas. Inconscientemente, nós trazemos já essa programação de reclamação dentro de nós e prontamente reclamamos de tudo. Também temos muitas vezes a tentação em invejar, desejar o mal do próximo, ou muitas vezes a tentação do impulso à vingança, a tentação de nos magoarmos facilmente, a tentação de buscar apenas a satisfação pessoal, os nossos prazeres íntimos, em egoísmo, e esquecemos de compartilhar, de pensar também em prol da coletividade, em prol do próximo. Então, essa tentação nada mais nada menos do que a manifestação dos nossos impulsos inferiores, que é resquício daquilo que nós trazemos de vidas anteriores, do instinto que regia o mundo animal.
Ou seja, os nossos instintos são aflorados na forma de tentação. O instinto da busca pela alimentação forma o glutão, aquele que come demais engorda. O instinto desenfreado de perpetuar a espécie, o sexo desenfreado. O instinto de proteção vira-se muitas vezes a vingança, a constante guerra com o próximo. Esses instintos são as nossas tentações, são a oportunidade que Deus nos dá para melhorar, para crescer. Temos na questão 720 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: com que fim pôs Deus atrativos nos gozos dos bens materiais? A resposta foi: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Ou seja, Deus permitiu que haja esses atrativos materiais no mundo para instigar no homem as suas tentações e também, ao mesmo tempo, fazê-los melhorar, deixar como missão o autoaprimoramento. Continua ainda Kardec: qual o objetivo desta tentação? Desenvolver-lhes a razão, que deve preservá-lo do excesso. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo que existe é lícito, mas tudo deve ser numa medida certa. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, tudo que existe no mundo serve para o bem ou serve para o mal. Depende da forma que é utilizado. E assim são as nossas tentações. Nós devemos aprender a sublimá-las. Aí entra a explicação do Espírito Mirambes. O objetivo dessa tentação é fazer o homem sublimar os seus instintos inferiores para buscar a sua evolução, para despertar em si os valores espirituais. Nós podemos transformar a reclamação naquela indignação que nos move em trabalhar para o bem da humanidade. Ao invés de simplesmente reclamarmos e ficarmos de braços cruzados, nós podemos fazer algo para reverter aquela situação, fazer algo para melhorar, para contribuir. Então, ao invés de simplesmente reclamar, nós podemos agir para melhorar, contribuir para melhorar. Isso é sublimar, é transformar algo de um estado para outro. É esse o objetivo. O impulso sexual, ele pode ser utilizado para aumentar o nosso impulso criativo de amor, de afeto, de respeito, de união. O impulso da mágoa pode ser transformado em compreensão, entendimento, aprendizado. O impulso da vingança pode ser transformado em um impulso de tolerância, de perdão, o exercício da tolerância e do perdão. Ou seja, tudo que existe no mundo serve como oportunidade de aprendizado. E como conseguir isso? Que os espíritos superiores nos ensinam, como Mirambes, a pleiade de espíritos que promoveram o Livro dos Espíritos, que orientaram o trabalho de Chico Xavier. Como fazer isso acontecer? Transformarmos a tentação em virtude, em sublimação, em despertamento de valores espirituais. A solução desse problema foi inscrito na porta do templo de Tebas, lá na Grécia Antiga, a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. O objetivo, o primeiro passo para sublimar, para transformar vícios em virtudes é autoconhecimento. Somente através do conhecimento de si mesmo nós podemos entender a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Nós poderemos dosar as nossas atitudes. Muitas vezes a religião tradicional ensina que nós devemos espantar a tentação, repreender o mal, mas isso não funciona de modo abrupto. Nada na evolução se faz de uma vez.
Tudo acontece gradativamente, passo após passo. E é através do autoconhecimento que nós podemos aprender a dosar as nossas atitudes de modo que elas tenham um resultado bom, útil para nós e para a nossa sociedade, para as pessoas que convivem conosco. É através desse autoconhecimento que nós vamos trabalhando pouco a pouco o nosso eu interior, de modo que ele comece a se aflorar através de boas ações, através de bons pensamentos, de boas vibrações, porque tudo no universo é ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação. Então, a partir do momento que nós começamos a semear a boa semente, vamos colher os bons frutos. Tudo isso é conhecido como reforma íntima. A reforma íntima é o trabalho de buscar trabalhar a tentação e transformá-la em remédio, que é justamente o título do texto. A tentação e seu remédio. A diferença entre a tentação e o remédio é justamente a mesma diferença entre o veneno e o remédio. É a dose, é o modo que é exteriorizada aquela atitude. O egoísmo, o desejo de autopreservação, ele é importante se dosado de uma forma que nós podemos buscar, lutar e alcançar realizações. Mas nós dosamos isso para que essas realizações não sejam apenas para nós, mas que possam ser compartilhadas com o nosso próximo. E assim com tudo. Tudo deve ser dosado. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, primeiro devemos buscar o nosso autoconhecimento para transformar aquilo que há dentro de nós, dosificar, para transformar tentação em virtudes, veneno em remédio. E como nós podemos fazer esse trabalho de autoconhecimento? É aquilo que eu tenho dito diversas vezes, através da prece, através da meditação, da reflexão, do nosso recolhimento dentro de nós mesmos. Através desse recolhimento para dentro de nós mesmos, nós podemos esvaziar a nossa mente de tudo que é exterior e focar dentro de nós mesmos. Fazer a nossa própria concórdia, nosso próprio entendimento, buscar nos compreender. Porque quando a paz começa de dentro de nós, ela começa a ser exteriorizada. Porque a tentação é justamente isso, é exteriorização de nossos impulsos. Os impulsos estão gravados no nosso inconsciente, então eles não podem ser simplesmente eliminados ou ignorados. Eles devem ser trabalhados, dosados, para que nós possamos viver com mais paz, união, concórdia, e que nós paramos de sofrer as cadeias das reencarnações de erros, acertos repetidos, de ciclos viciosos, que é justamente isso que ocorre. Vivemos diversas existências repetindo os mesmos erros. E como cortar isso? É através do autoconhecimento e da sublimação, da transformação dos nossos impulsos interiores em coisas boas, em algo de bons, através da dose e da forma certa de aplicação. Isso é a reforma íntima. Esse é o objetivo principal que Deus nos colocou nesse mundo. É aprender aquilo que o Mestre Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E como amar a Deus é viver os ensinamentos do Cristo na terra. E como amar o próximo como a nós mesmos é dosar os nossos impulsos de modo que a nossa convivência com o próximo possa ser harmoniosa, que nós possamos viver em ambiente de respeito mútuo, para que juntos, nós e o nosso próximo, possamos juntos evoluir para um mundo de mais paz e mais concórdia, um mundo regenerado, que esse é o objetivo do nosso Pai maior. Que o nosso planeta seja transformado de um mundo de provas e expiações, no qual apenas vivemos por impulso, dando cabeçadas e recebendo na pele
o efeito de nossos erros e que nosso mundo passe a ser um mundo de regeneração, no qual todos possam aprender e a viver os valores do Espírito. Agradecemos a Deus pela oportunidade e que nós possamos, por fim, viver os ensinamentos do nosso Mestre Jesus na terra. Que assim seja, graças a Deus.